Estratégia e mobilização missionária. O clamor com Márcia Martins. Ele vem cavalgando os montes, os estrelas latão presente, nos olhos de fogo e voz de trovão. O clamor com Márcia Martins. O chão vai tremer. Bom dia, queridos. Quarta-feira, estamos aqui para mais uma manhã com vocês, meditando na palavra do Senhor, trazendo notícias, ok? E edificando as nossas vidas, porque é tempo de buscar o Senhor. Salmo 103, bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Tem o selo de ouro, a espada nas mãos. Ele vem vestido de branco. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória. Quando eu vejo as notícias a cada manhã, eu posso dizer como profeta, né? Senhor, me sinto alarmado, meu coração se sente alarmado. A perseguição, ela está sendo desencadeada em todos os setores da nossa sociedade, né? Essa novela que está passando aí na Record sobre o anticristo, e a gente fica vendo aquilo, parece irreal, mas quando eu vejo as notícias, é o mesmo sentimento que eu tenho, né? O mal está cada dia mais fortalecido, e por isso nós podemos transformar esse nosso sentimento, né, de alarme, de temor, de ver o que está acontecendo, também em alegria, porque Jesus disse: o dia que você vê acontecendo essas coisas, comece a se alegrar, porque está perto o tempo do fim, estão chegando os dias da minha volta. Então nós que pertencemos ao Senhor, precisamos nos lembrar desta palavra e nos alegrar quando ouvirmos de perseguições. Nós temos que nos alegrar e nos apressar para pregar o Evangelho, porque sabemos que os dias estão cada dia mais curtos. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer. Senhor, Senhor dos exércitos é seu nome. E para a gente ser edificado, né, e se animar. Bom dia, Juliana. Nós vamos aí hoje estar compartilhando sobre a história da Rainha Esther. Lembra que no último programa eu prometi para vocês que iríamos falar sobre Esther e o ministério dela, porque ela foi usada como uma intercessora, né, de tal maneira que ela conseguiu livrar todo o povo dela quando eles já estavam condenados. Faz o chão tremer, Senhor. Faz o chão tremer, Senhor. Oh, com tua glória, com teu poder, Senhor. Muito bem. A Rainha Esther, ela era sobrinha, vamos ver aqui, ó, João Batista, ele era primo de Jesus. João o Batista, ele era primo de Jesus, né? Filho de Isabel. E, além de primo de Jesus, ele era intercessor de Jesus. Bom dia, Olga. Estamos começando aqui e hoje nós vamos estudar sobre a vida da Rainha Esther. Nós temos muito que aprender com a Rainha Esther. Então eu estava dizendo que João Batista era primo de Jesus e intercessor de Jesus, porque ele veio mediar e preparar a vinda do Senhor. Esse é o papel do intercessor, né? Ele é um mediador.
João Batista era alguém bem próximo ao Senhor, mas ele não era próximo pela carne e sangue, né? Como seria um irmão. Eles quase não se viam. Mas João era próximo, essencialmente em espírito. Quando ele ainda estava no ventre da mãe e Maria chegou grávida de Jesus, João imediatamente percebeu a presença do Senhor e saltou no ventre da sua mãe, não é? E logo a palavra diz assim, pois logo que ele foi visitado por Jesus e seu Espírito, ainda no ventre de Isabel, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Está lá em Lucas 1,44. O intercessor é aquele que conhece a Jesus pelo Espírito, ok? E essa é a maneira como nós temos, né, para conhecer Jesus hoje. Ele não está mais na terra, mas nós podemos conhecê-lo intimamente pela ligação espiritual. Bem, a igreja também é como uma prima do povo judeu, assim como João Batista era primo de Jesus. A igreja Israel, embora não sejamos filhos de um mesmo pai terreno, né, somos povos diferentes, nós estamos ligados em comunhão por um mesmo Espírito, que é o Espírito do Senhor. João, ele é um símbolo da dispensação da lei, um representante por excelência do povo judeu, enquanto Jesus Cristo vai trazer com ele a nova dispensação da graça e a realidade da igreja. O povo judeu e a igreja deveriam ser irmanados pela fé no Messias, conforme o texto de Efésios 2, 14 e 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, né, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então eles tinham um forte parentesco, embora fossem filhos de pais diferentes. Os judeus são filhos da lei e a igreja é filha da graça. São originários de povos e raças distintos, mas que estão unidos como o povo de Deus. Ou seja, os judeus, representados por João, são primos da igreja, representada por Jesus Cristo. Outro caso de primos intimamente ligados pelo Espírito é o da rainha Esther, que nós vamos ver hoje, que ela era prima de Mordecai. Mordecai vai simbolizar o Espírito de Deus e Esther vai simbolizar a igreja, o tempo da graça. Esther significa estrela. Antes, ela era chamada de Adassa. Adassa significa mirra. Mirra fala de sofrimento. E uma terceira personagem nessa história vai ser a rainha Vasti. Vasti significa a bela. E ela simbolizava o povo judeu. Então, nós vamos ler o livro de Esther dentro dessa perspectiva, ok? Entendendo que quando nós vemos Mordecai ou Mardoqueu, ele simboliza o Espírito do Senhor. Esther vai representar a igreja, a rainha Vasti vai representar o povo judeu. No Novo Testamento, João simboliza também o Espírito, o amigo do noivo, e também a antiga aliança da lei, enquanto Jesus representa a graça. Vamos lá, Esther 1, capítulo 1, de 3 a 5. O rei Assuero deu um banquete e no 3º ano de seu reinado, ele mostrou a riqueza da glória de seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias.
por 180 dias, ou seja, 6 meses. Depois, o banquete foi estendido a todo o povo, a grandes e pequenos, por mais 7 dias. O fato de o banquete ter acontecido no 3º ano do reinado de Assuero tem um significado especial também. Se cada um dos 3 anos representa 1000 anos, cada ano representando 1000 anos, nós temos então que Vasti, simbolizando o povo de Israel, né? Por 2000 anos foi o povo escolhido de Deus. Quando entrou no 3º ano, o povo judeu, né, perdeu a função, né, para a igreja de testemunhar da salvação de Deus para os gentios, ok? Bom, Vasti simboliza então o povo de Israel, que por 2000 anos foi esse povo escolhido. Os judeus foram levantados a partir da aliança com Abraão, 2000 anos antes do nascimento do Messias. Quando o rei Jesus chegou e convocou os judeus à sua presença, eles se recusaram a apresentar-se diante dele e se mantiveram rebeldes à sua autoridade real, assim como fez Vasti quando foi chamada à presença do rei. E isso aconteceu no 3º ano, quando então a posição de reinar com Cristo passou de Israel à igreja, simbolizada então por Esther. Não sei se você está conseguindo acompanhar, né? É o que eu disse, a Rainha Esther é um símbolo da igreja, mais do que o símbolo do Espírito, Vasti, símbolo de Israel. Então, Vasti, ela perde a posição dela de reinar com o rei Artaxerxes, né? Um símbolo de Cristo. Depois, né, é no 3º ano do reinado dele, quando entra aí o 3º ano, que realmente completa os 2000 anos de Israel e vai entrar então a dispensação da igreja. No pátio do jardim do Palácio Real havia, entre outras coisas, durante ali a festa, né, na decoração da festa, tecido branco e linho fino, que falam de santidade. Nós vimos isso em Apocalipse 19:8. As vestes brancas, que são os atos de justiça dos santos, ok? Há que se notar a generosidade do rei, né? Isso é enfatizado, que o rei era generoso, tipificando Jesus, distribuindo o vinho real. Ele distribuiu o vinho real generosamente, né? Assim como Jesus derramou o seu sangue, símbolo da salvação, generosamente. Todos bebiam à vontade, sendo o vinho um símbolo do Espírito, um símbolo da alegria. Paulo exorta a que não nos embriaguemos com vinho, mas nos enchamos do Espírito. No dia de Pentecoste, todos eles foram cheios do Espírito e alguns pensavam, né, que eles estavam bêbados, porque ficaram tão inebriados com a presença do amor de Deus, com o Espírito Santo preenchendo, né, suas vidas, que eles pareciam bêbados. E nós somos convidados a nos encher tanto do Espírito, né, que a gente perca a nossa racionalidade, né, e enlouqueça por amor a Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Então, esse texto que eu falei para vocês está em Efésios 5:18, né, sobre enchermos do Espírito, e em Atos 2:13, quando foi derramado ali no Pentecostes o Espírito de Deus. Bom, o rei Assuero mandou que Vasti, então rainha, fosse introduzida à sua presença pelos 7 eunucos que serviam na presença do rei. Esses 7 eunucos vão simbolizar o Espírito Santo, né? Os 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos. Esses 7 eunucos representam aqui
o Espírito Santo. Ele queria mostrar ao povo e aos príncipes a extrema formosura da rainha Vasti, mas ela, tipificando o povo judeu, assim como o povo judeu, recusou-se a ser conduzida pelo Espírito, representado aqui pelos 7 eunucos. O rei, então, se aconselha com 7 sábios, que entendiam dos tempos e eram seus conselheiros pessoais sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti. Nós estamos no livro de Esther, no capítulo 1, de 13 a 15. Da mesma forma, Israel também escolheu ser tratado segundo a lei e não segundo a graça, uma vez que eles se recusaram a ser conduzidos pelo Espírito, da mesma maneira que Vasti, nessa história, representando Israel, se recusou a ser conduzida, pelos 7 eunucos à presença do rei, aqui tipificando Jesus. Bom, um mau exemplo de Vasti poderia influenciar todas as mulheres a desprezar seus maridos. Isto foi o que eles concluíram, E que está escrito ali na história de Esther. Que o mau exemplo de Vasti poderia influenciar todas as mulheres a desprezar seus maridos. Ou seja, o mau exemplo de Israel, porque Vasti tipifica Israel, rejeitando seu Deus, iria testemunhar de forma negativa diante dos outros povos da terra. Com isso, o reino foi passado de Vasti, simbolizando Israel, para Esther, simbolizando a igreja. Um dos conselheiros, Memucã, disse o seguinte: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. E mais, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei que introduzissem a sua presença, rainha Vasti, porém ela não foi. Isso está, Esther, capítulo 1, versos 16 e 17. Muito interessante. O resultado, dessa atitude de Vasti se recusando a ser conduzida pelos 7 eunucos, símbolo do Espírito Santo, a presença do rei, um símbolo de Jesus, ia dar mau exemplo, para todas as nações da terra. E o resultado foi um edito real, irrevogável, que nós vamos ver aí no verso 19, que diz o seguinte: que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Essa passagem pode ser uma figura do que aconteceu em relação a Israel e a igreja. Nós não estamos falando aqui, queridos, de chamado. O chamado de Israel permanece, ok? Nós conhecemos a profecia de Daniel, das 70 semanas, que entre a 69ª e a 70ª semana, há aí um intervalo, onde entra os 2000 anos de igreja, onde entra a dispensação da graça, onde entra o chamado da igreja, constituída, por povos gentios, onde nós entramos, e obtivemos salvação, mas nós sabemos que Deus vai voltar a tratar com Israel, e que Israel é o povo escolhido de Deus. Mas a função que ele tinha de testemunhar do verdadeiro Deus a todas as nações, isso ele não cumpriu. Nós vimos que Israel se sentiu como se ele fosse, como eu gosto de usar a expressão, não me lembro agora, como se ele fosse uma elite, e não como se ele fosse eleito para realizar, essa função de testemunhar do único Deus verdadeiro a todas as nações. Com isso, Jesus vem, eles não reconhecem o Senhor. Israel se recusa a ser conduzido pelo Espírito, apenas alguns remanescentes, vão aí seguir a Jesus.
e com isso vamos entrar na dispensação da igreja e passa para a igreja a tarefa de ser sal e luz em meio a todos os povos da terra. Bem, mas então vamos continuar. Nós vimos então que Vasti foi tratada, né, de acordo com a lei. Foi um edito real, irrevogável, e ela recebeu a sentença. Né? Não vai mais então comparecer à presença do rei. No capítulo 1, no versículo 22 do livro de Esther, que é onde nós estamos, que é o assunto de hoje. Oh, bom dia, Elizabeth, minha prima, Anderson de Souza, bom dia para vocês. Nós estamos hoje passando para vocês um estudo no livro de Esther, Esther como intercessora, né? Uma intercessora maravilhosa que foi usada por Deus e livrou todo o povo dela que já estava sentenciado à morte. Nós podemos nos identificar muito com a rainha Esther nesta hora, porque nós vemos que não há saída para o Brasil, que não há saída para o mundo. A única saída está em Cristo Jesus. A nossa única salvação está em Jesus Cristo, né? E nós precisamos de uma rainha Esther aqui no Brasil, né, que possa mudar toda esta situação, porque nós fomos condenados à morte, né? Está vigorando na nossa nação um sistema político que tem arrastado a nação para o caos, para todo tipo de destruição. E nós precisamos da intervenção do nosso Deus para salvar-nos. E nós vamos conseguir isso através da nossa intercessão, porque para Deus não haverá impossível em todos os seus propósitos. Para Deus não existe impossível, mas nós temos que orar, nós temos que assumir a posição de intercessores. Por isso nós estamos aqui no programa O Clamor, né, ensinando, né, chamando vocês para a intercessão, ensinando o papel do intercessor, falando sobre a importância da intercessão. Qual a diferença de intercessão e oração? A oração, né, normalmente, ela se torna uma oração de petição a Deus, e é a sua comunicação com o Senhor, ou às vezes a sua oração para que você, como eu disse, petição para as suas causas, ou então uma maneira de desenvolver a sua intimidade, o seu conversar com Deus, né? A sua conversa com Deus, o seu relacionamento com Ele. Mas a intercessão não. A intercessão, você se coloca de pé como um instrumento nas mãos de Deus, cheia do Espírito Santo. Você vai ser conduzida por Ele para clamar, para guerrear, para ser usada nas causas do Senhor, para movimentar os batalhões angelicais, porque quando nos posicionamos na intercessão, os anjos saem em missão, eles saem para guerrear, eles saem para executar os juízos de Deus, né? E nós precisamos estar nesta função de intercessores, nós precisamos estar nesta posição de intercessores. Para isso, nós precisamos estar andando em santidade, precisamos conhecer o nosso Deus, precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém, não sabemos como interceder, mas quando estamos cheios do Santo Espírito de Deus, Ele vai conduzir a intercessão, Ele vai nos ensinar como orar, Ele vai dar a estratégia. Vamos nos mover nas línguas do Espírito e vamos alcançar os alvos que Deus tem para a igreja dele, né, através da intercessão. Por isso estamos aqui hoje, falando da rainha Esther e aprendendo, né, com ela. Vamos continuando. És meu amigo. Por falar em intercessão, ontem mesmo nós estivemos reunidas intercedendo, né, nos movendo nos celestiais, em Cristo Jesus, direcionadas pelo Espírito de Deus. Estivemos na presença do Pai, clamando, orando, né? Para que Deus possa mover a mão dele, o braço dele, e executar os propósitos dele em toda a terra, porque maior é Deus.
Então, como eu estava dizendo, no capítulo 1, no verso 22, é dado uma ordem clara. É dada uma ordem clara. Diz assim: então, enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada povo, segundo a sua língua, porque nessa época, quem governava, quem era grande potência, era o governo medo-persa. E este governo medo-persa governava sobre 127 províncias, ok? Que ia ali da Índia, daquela área ali do Paquistão, até lá na África, o Sudão. Toda aquela região era governada pelo rei Artaxerxes, né? O rei da Pérsia. E eram 127 províncias, eles falavam em diversas línguas. Então, quando ele fez o edito real, né, teve que ser reproduzido esse edito em muitas línguas. A cada povo segundo a sua língua. Que cada homem, e aqui cada homem, este homem aqui é um tipo de Jesus, fosse senhor em sua casa. Essa casa é a igreja, tipificada pelas esposas, pelas mulheres destes homens. A mulher, na Bíblia, sempre vai apontar para Israel, ou para a igreja, ou ainda para a grande prostituta, né? A falsa igreja. Bem, então, o edito, né, dizia que cada homem, Jesus, fosse senhor em sua casa, a igreja, e que se falasse a língua do seu povo. E que se falasse a língua do seu povo, a língua do homem, no caso. O capítulo 2, o verso 2, já passando agora para o capítulo 2 do livro de Esther, diz assim: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. E vamos prosseguindo, né? Aí no capítulo 2 em diante vai dizer o seguinte: a moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti, a antiga rainha. A igreja também, ela é escolhida por Deus conforme lhe agrada. Lá no livro de João 15:16 diz: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Então, esta palavra no Evangelho de João diz que foi o Senhor quem nos escolheu. Da mesma maneira, o rei Artaxerxes ia escolher também para ele, né, uma nova jovem, tipificando aqui a igreja. Bom, Mordecai, que era o tio de Esther, que havia criado Esther, tá? Mordecai e Esther habitavam na cidadela de Suzã, que era onde estava o palácio do rei Artaxerxes. Eles haviam sido transportados de Jerusalém quando eles foram no cativeiro babilônico, quando todo o povo judeu foi levado para a Babilônia, eles também foram levados. E depois o rei da Pérsia veio e conquistou a Babilônia e eles estavam ali. E como nós vimos, Esther, ela não era filha legítima de Mordecai. Ela era como uma filha por adoção. Ela era prima dele, mas ela foi adotada, né? Ela não tinha pai, não tinha mãe. Então, Mordecai, como primo, adotou Esther, Hadassa, na época, né? Como sua filha de adoção. Assim como a igreja. Assim como a igreja. Num primeiro momento, ela era escrava judia no reino da Pérsia. Num segundo momento, ela saiu dessa condição de plebeia e veio para a sua segunda casa, a sua segunda morada, num tempo de preparo, né, que elas passavam então para desposar o rei. Num terceiro momento, ela se torna a esposa e aí sim ela vem reinar o Assuero
sobre a maioria dos povos conhecidos na época, como eu disse para vocês, da Índia e Etiópia, 127 províncias. Estamos nesse mesmo tempo de preparo e a igreja segue o mesmo caminho da rainha Esther. Nós saímos do mundo, assim como Esther estava nesse primeiro momento, e assim como ela, nós estávamos na condição de escravos, né? Hadassa estava na condição de escrava. Saímos do mundo onde estávamos, nessa condição de escravos, e nos tornamos noiva de Cristo, nos preparando para o tempo em que vamos desposá-lo e reinar com ele. É a mesma jornada de Esther. Ela era como uma escrava, como Hadassa, foi levada para uma primeira morada, ali ela foi tratada com óleos, com ungüentos, né? E depois sim é que ela foi para um terceiro momento desposar o rei. Nós estamos vivendo esse segundo momento. Saímos da nossa condição de escravos, quando estávamos vivendo no mundo, escravos do pecado, fomos libertos por Jesus Cristo, nos tornamos noiva de Cristo, mas ainda nos preparando para o tempo em que vamos desposá-lo. Esther foi então escolhida, preparada e levantada com o ministério de intercessão, para que no tempo certo pedisse e pudesse ser ouvida. João 15:16. Esse é o papel sacerdotal da igreja. Esther, no capítulo 2, verso 7, diz assim: Esther, a qual não tinha pai nem mãe, era bela, de boa aparência e formosura. Assim é como Deus vê sua igreja. Ao contrário do povo judeu com toda a sua descendência, Esther vai surgir sem pai nem mãe. Como uma figura da igreja, ela não vem de linhagem humana. Ela nasce de forma sobrenatural, gerada do Espírito do próprio Jesus. Entenderam isso? A igreja ela não tem pai nem mãe, né? Quando você lê a Bíblia, você vê genealogias do povo judeu explicando toda a origem. Esther não, ela não tinha pai nem mãe, isso fica bem patente no livro de Esther, né? Ela foi ali criada por Mordecai, um primo seu, uma figura do Espírito Santo, assim como, né, nós como igreja fomos gerados de maneira sobrenatural, através do Espírito do próprio Jesus. Nós nascemos de novo da semente que é Jesus Cristo. Somos nova criatura. Bom, então Esther ficou entre as virgens selecionadas. E o eunuco Hegai, uma figura do Espírito Santo, designou 7 jovens escolhidas da casa do rei para acompanhá-la. Estas jovens também nos remetem aos 7 anjos e às 7 igrejas mencionadas lá no livro de Apocalipse, que nós estudamos esses dias, né? Então, 7 jovens, que seriam 7 anjos, 7 igrejas, que falam da igreja em sua totalidade e perfeição. O número 7 vai apontar para essa totalidade e perfeição da igreja. E Hegai deu-lhe também os melhores aposentos, significando aqui a melhor posição que Deus deu à sua igreja, assentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deu-lhe também ungüentos. Esses ungüentos são símbolos da unção do Espírito. E alimentos especiais. Isso está no livro de Esther 2:9, se você quiser estar me acompanhando a leitura do livro de Esther. Esther não havia declarado seu povo e nem a sua linhagem. Isso porque Mordecai, o seu primo, né, aquele que a criou, queria usá-la de forma estratégica e no momento certo para derrubar Amã. Quem é Amã? Amã entra nessa história agora. Ele simboliza o próprio Satanás. Bem,
Da mesma forma, o Espírito também instrumentaliza a igreja na sua guerra contra Satanás e o seu reino neste mundo. E assim como a igreja é composta por todos os povos e raças, assim também Esther, como símbolo da igreja, não deveria declarar a sua nacionalidade. As moças que foram levadas, né, para serem preparadas para que o rei escolhesse uma delas, as moças elas foram tratadas por 12 meses. 6 meses com o óleo de mirra, apontando para um embelezamento interior, porque a mirra fala de sofrimento, o óleo de mirra apontava aí para um embelezamento interior. E 6 meses com especiarias e perfumes, ungüentos para embelezamento exterior. Então, é que a candidata vinha, né, a jovem vinha à casa do rei. À tarde ela entrava, interessante, né? Ela entrava à tarde. Era também à tarde que o homem se encontrava com Deus no jardim do Éden. A última ceia com Jesus, seus discípulos com Jesus, também aconteceu à tarde. E o nosso Senhor morreu crucificado à tarde. Pela manhã, ela tornava à segunda casa das mulheres. Após comparecermos à presença do nosso Rei Jesus, nós também vamos para a nossa segunda casa, não a terrena, mas a celeste, que ele foi preparar para nós. João 14:2, né? Eu estou indo preparar-vos morada junto ao Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Bem, então quando ela vinha para a segunda casa, ela vinha não mais como a igreja noiva, não mais simbolizando a igreja noiva, mas como a igreja esposa. Já, né, havia passado a noite com o rei e ela passa então a condição de esposa dele, vai para a casa das mulheres. João Batista, primo de Jesus, e Mordecai, primo de Esther. Ambos foram à frente preparar o ministério de Jesus e sua igreja. No 7º ano, Esther foi apresentada ao rei Assuero, um tipo de Cristo. No 7º ano, Esther foi apresentada ao rei Assuero, que é um tipo de Cristo, e começou então a reinar com ele. Que coisa incrível, né? Após os 7 anos de tribulação, a igreja também reinará com Jesus no milênio. Bem, Esther 3:1 vai dizer o seguinte: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. E nós vimos que Amã é um símbolo do inimigo do povo de Deus, é um símbolo de Satanás. E ele foi engrandecido por Assuero, colocado em posição de poder. Amã é Satanás, tentando destruir especialmente os judeus e a igreja. E o texto diz que ele era um agagita, possivelmente um descendente de Agag, rei amalequita, um povo que atacou Israel pela primeira vez no tempo em que eles peregrinavam no deserto, sob a liderança de Moisés. Diz o texto em Êxodo, lá no livro de Êxodo 17, de 13 a 16. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E essa era a geração da rainha Esther. E mais uma vez eles iriam enfrentar Amaleque na figura do mal
Amã, ok? Eu vou interromper aqui, mas vocês não percam, na sexta-feira vamos continuar, porque agora a Rainha Esther já está levantada, a posição de rainha realmente ao lado do rei Artaxerxes, e ela até hoje não declarou a sua nacionalidade. Ninguém sabe, né, que ela veio do povo judeu, que ela é uma judia, e ela então vai ser levantada por Deus, juntamente com Mordecai, símbolo do Espírito Santo, para confrontar o mau Amã que está sendo levantado nesta hora, ok? E nós vamos ver como é que foi que Deus usou esta mulher, símbolo da igreja, que ele já vinha preparando há tanto tempo com a ajuda de Mordecai, que era o Espírito Santo que criou Hadassa, né? Até que ela, de Hadassa, que quer dizer escrava, se transformasse numa rainha, Esther, e fosse entronizada ao lado do noivo, ao lado do esposo, né? Que reinava naquela época e é um símbolo de Jesus Cristo, ok? Adonai, aleluia ao Senhor. Aleluia, aleluia, Adonai, aleluia ao Senhor. Aleluia, Adonai, aleluia ao Senhor. Queridos, vamos dar aqui uma olhadinha nas manchetes, ok? Estou aqui no site do Gospel Prime. Bom dia, Salles Moraes. Ok, vamos ver. Aprovada a lei que diminui pena de preso que lê a Bíblia, né? A Bíblia é composta por 66 livros. E o pessoal, lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa, aprovou um projeto que foi apresentado por alguns pastores políticos, né, de que o preso que lesse a Bíblia, ele tivesse a sua pena reduzida. Como é que isso funciona? Cada livro da Bíblia que o preso lê e faz e apresenta um resumo, reduz 4 dias na sua pena. E o limite é para ler 12 livros por ano, né? 12 livros por ano, ou seja, você multiplica isso por 4 e você vai ver quantos dias ele pode reduzir. 48 dias na sua pena por ano. Essa lei foi aprovada porque existe já uma lei falando que o presidiário que ele estiver trabalhando, né, durante o tempo da pena ou estudando e fazendo leitura, isso vai reduzindo a pena. Só que essa lei foi aprovada na Assembleia de São Paulo, mas já se levantaram pessoas contra para questionar, né, que isso não pode ser feito assim, que tem que ser feito a nível federal, que porque a Bíblia, tem todo tipo de oposição, só porque falou na Bíblia, o diabo se levanta, né? Olha aqui a outra notícia, na área de esportes, a CBF proibiu cultos da delegação brasileira durante a Copa, enquanto a mídia do Oriente Médio está celebrando, porque nos times da Europa está cheio de muçulmanos e vai ser a maior participação islâmica na Copa do Mundo, essa Copa da Rússia. Eles celebrando, né, que eles estão ganhando espaço, que os muçulmanos estão, contudo, a CBF proibiu a delegação brasileira, a FIFA proibiu inclusive deles usarem camisas, qualquer manifestação, qualquer celebração até do gol, que antes eles paravam e oravam, nada pode, não se pode lembrar de Deus. A seleção brasileira está assim, proibida, sob pena de ser, do jogador ser punido, tá? Eles já sofreram retaliação porque eles andaram orando e aqueles que participaram de orações, de manifestações assim, não foram convocados para a seleção. Só 2 deles foram convocados,
ok? Então vai vendo aí. Outra notícia, peça com Cristo transexual é cancelada após ordem judicial, né? O Marcelo Crivella, que está, né, lá no Rio de Janeiro liderando, ele é um pastor, ele proibiu, né, por ofender aos cristãos. Eu não vou abrir a notícia, mas se você quiser ler a respeito dessas coisas que eu estou falando com você, é só entrar lá no site do Gospel Prime. Gospel Prime, você escreve Prime, ok? Vai lá no Google, você vai ter todas essas notícias. Se você quiser se comunicar comigo, já sabe, né? O meu WhatsApp é 32 991 95 9489. Tem uma notícia internacional, como Jesus morreu. Descoberto esqueleto com raras evidências de crucificação. Arqueólogos encontram raro indício do ritual romano de crucificação. Eles vão saber mais sobre a questão da crucificação através dessa descoberta, né? Aqui, Brasil, na parada gay, mães com faixas defendendo a criança homossexual, dizendo a criança LGBT existe, a criança homossexual existe. E então essa imagem foi compartilhada nas redes sociais e gerou debate, né? Aqui tem também um pastor, Robert Morris, é um pastor americano. Ele disse que ouviu a voz de Deus após uma experiência de quase morte. Eu pretendo ler, porque essas experiências de quase morte são muito interessantes, porque as pessoas vão, né, saem do corpo e normalmente ou vão para o inferno ou vão para o céu, tem experiências tremendas e tem a oportunidade de voltar e contar, né? Aqui internacional também, Irã está criando uma guerra religiosa, afirma o premier de Israel, Netanyahu. Hoje de manhã eu ligo a Globo só para passar raiva, porque eu nunca vi uma emissora tão difícil, sabe? Não vou poder falar o nome aqui, porque de repente, né, eles escutam e reagem de uma maneira aí não aconselhável. Mas eles dão notícia muito tendenciosa, gente. Olha, eles são contra Israel e eles exaltam o Irã. A maneira como o repórter que está lendo a notícia, pela maneira como ele lê, você vê, né, a entonação e tudo. E eles falando, né? Coitadinho do Irã, gente. A gente não pode fazer isso com eles, não. Deixa eles destruir Israel. O Irã todo dia fala que quer destruir, que vai exterminar com Israel, né? E em vez das nações defenderem Israel e repreenderem essa postura do Irã, falando que vai exterminar uma outra nação que não está fazendo nada com eles, não. As outras nações falam, não, nós temos que ser amiguinhos do Irã para que eles não se irritem, para que eles não façam uma bomba atômica, para que eles não, né? Mentira, né? Eles estão interessados no dinheiro porque o Irã está cheio do dinheiro, cheio do óleo, ok? Então, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, pede ação contra o país do Irã. E a Merkel, que é a presidente lá da Alemanha, ela fala, não, que tem que ter diplomacia. Como diplomacia com pessoas que só querem a destruição, né? Que falam claramente, né? Bem, a outra aqui, a Igreja Episcopal Anglicana, aquela que celebrou o casamento lá do príncipe, mas a Episcopal Anglicana do Brasil aprovou o casamento gay, numa decisão que segue o exemplo dos anglicanos de outros países, contrariando, né, todas as outras denominações protestantes, evangélicas, que são contrárias, ok? Bom, tem aqui uma boa, né, internacional. Cristão nega-se a fazer bolo para o casal gay, é processado, mas vence, glória a Deus, aleluia. O caso se tornou emblemático porque abriu um grande debate entre o peso da liberdade de expressão e o livre exercício da religião, ambos protegidos pela lei. Agora tem uma outra triste aqui, que é um pastor muito boa pinta, até esqueci o nome dele aqui agora,
O orçamento de mega igreja mostra que a evangelização não é prioridade. A maior parte do dinheiro vai para a autopromoção do seu líder. Tá? Eu esqueci, é o Joey. A igreja dele é imensa, tem o formato de um navio. Há pouco tempo atrás, os outros pastores ficaram indignados com ele, porque ele praticamente, né, negou Jesus. Falaram, a salvação é só por Jesus Cristo. Ele desconversou, né, e disse que não seria, né, só por Jesus Cristo. Então, assim, ele é um galã. A mulher dele é linda. O discurso dele é aquele que todo mundo quer escutar, né? Mas você vê, ele gasta tudo consigo próprio, tá? Autopromoção. Vejam em que pé está a igreja do Senhor. Enfim, dando uma olhadinha assim nas manchetes, né? Você já vê que rumo que a coisa está tomando. Por isso, sai dela, povo meu, né? Se apega com Jesus, com a Bíblia, porque o engano, ele está aí por todos os lados. Bem, esses dias nós estamos orando de maneira especial pela Índia. Houve o domingo da igreja perseguida dedicado à Índia, onde está havendo muita perseguição. Mas eu espero que você se lembre sempre de orar pela Índia, não só, né, no domingo da igreja perseguida. Nos lembremos de orar pela igreja perseguida em todo o mundo, ok? E eu quero te convidar a se unir a mim no Projeto Asra. Asra significa esperança. Projeto Asra significa esperança para milhares de famílias que vivem nas favelas ao sul de Delhi, ali na Índia, aonde ainda não chegou a boa nova da salvação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos com este projeto missionário ali. Nossa estratégia é abrir escola para as crianças, né, em pequenos cômodos, onde nós conseguimos um lugar. Nós abrimos a escolinha para que elas sejam ensinadas no caminho do Senhor e se tornem sal e luz em meio às suas comunidades. As mães dos alunos também são convidadas para reuniões e elas também estão ouvindo falar do amor de Deus. Deus está fazendo uma grande obra ali, mas eu preciso que você se associe comigo. Adote uma criança. Vamos resgatar essas crianças dos lixões ali na Índia. São crianças abandonadas, vítimas de violência. É terrível a história dessas crianças, mas nós podemos cuidar delas para o Senhor. Normalmente são R$ 85 que investimos em cada criança para que elas recebam roupa, alimento e ensino, né? Pagamos a professora, a cozinheira, tudo isso, né? Tem a estrutura, nós estamos cuidando de apenas 60 crianças. Nós gostaríamos de expandir este projeto. Se você se sentir tocado, faça um compromisso com o Senhor de nos ajudar com a sua contribuição mensal, né? Você vai estar ganhando almas para Jesus num local onde você nunca poderia ir, né? A Índia está fechada para missionários. Nós trabalhamos ali com uma equipe local de indianos. E aqui, a partir do Brasil, eu coordeno o projeto lá e enviamos. Hoje mesmo é dia de enviarmos a manutenção da escola do Mazdur Camp, que é o turno da manhã, são 20 crianças. E tem também no Sanjay Camp mais 40 crianças. E eu dependo que você adote uma criança para que a gente possa continuar em frente com o projeto, ok? É só você entrar no meu WhatsApp e eu te passo o número da conta bancária e você vai passar a receber notícias do que Deus está realizando através do projeto Asra, levando esperança, levando salvação para populações inteiras que estão condenadas ao inferno, se nós não nos levantarmos, se não fizermos algo em favor deles, né? E nós estamos tendo esta oportunidade. Anote o meu WhatsApp, 32 DDD de Juiz de Fora, 9919594
988-999. Você pode estar vendo o nosso programa de hoje. Vai estar publicado no Facebook, Márcia Martins ou Márcia Entre Nações. Também no YouTube, nós temos o canal Márcia Entre Nações. Todos os programas estão postados ali. No Instagram, Entre Nações, ok? Enfim, você pode ter acesso a essas informações e aos programas que já foram feitos com muita informação importante para você que quer ser um intercessor, que quer estar trabalhando com o Espírito de Deus para alcançar as nações para Cristo e para ver também a nossa nação sendo transformada pelo poder de Deus. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, nós abençoamos os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem pelo Facebook. Clamamos, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação. Abençoamos a cidade de Juiz de Fora. Senhor, toma a tua igreja em todo o mundo, a tua igreja perseguida, Senhor. Ó Pai, os caminhos estão se estreitando, que o Senhor possa levantar um povo forte, Senhor, enraizado no teu amor, enraizado no amor por ti. Um povo, Senhor, que aprenda a se alimentar da tua palavra, que aprenda a viver segundo a tua palavra. Um povo santo, remido, com as vestiduras brancas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro, que possa, Senhor, ser o teu povo sacerdotal, que se levanta em pureza e santidade diante de ti, em favor dos mais perseguidos da terra, em favor das crianças, em favor, Senhor, de todos aqueles que estão sendo devorados pelo inimigo, Pai, e não tem quem os defenda. O teu povo, Senhor, precisa se levantar na brecha e fazer valer o sacrifício de Jesus Cristo. Ficamos, Senhor, na tua bênção, na tua paz, na tua graça, Senhor. Que o Senhor fortaleça cada dia mais os nossos corações e nos encha de compaixão, da tua compaixão, Senhor, porque somos teus guerreiros, Senhor, para esse tempo, para essa época, que nos levantemos como Rainha Esther, que mudou a história de todo um povo pela fidelidade dela a ti, Senhor. Queridos, fiquem na paz, em nome de Jesus. Bom dia para vocês.